sou Alain Selfé e no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, o nosso querido Chico fez uma observação importante sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. Acompanhe esse vídeo. O sofrimento das crianças, por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Não é compatível com a justiça de Deus, que é soberanamente bom e justo, que enquanto uns reencarnam em lares ricos e confortáveis, outros estão nascendo em condições precárias. Uns estabelecem-se entre famílias que os amam incondicionalmente e outros, desde o ventre da mãe, são renegados e vistos como inconvenientes. Como explicar a justiça divina se um nasce em perfeito estado de saúde e o outro com tanta dor e sofrimento? Seria apenas sorte? Seria a aleatoriedade de um destino regido por um Deus que observa o sofrimento, mas nada faz por seus filhos? Estamos longe de entender toda a complexidade dos processos divinos, mas, com o passar do tempo, através da racionalidade que nos foi dada de presente pelo Criador, vamos conseguindo refletir sobre a necessidade de exercer a nossa fé raciocinada e buscar, através dela, respostas que nos tragam conforto
e também alegria em contemplar a oportunidade que nos é oferecida através da reencarnação. Portanto, é incompatível com a justiça que alguém que causasse um dano não fosse responsabilizado por reparar esse sofrimento que nasceu em suas próprias mãos, de maneira direta ou de maneira indireta. Isso significa que todos os infortunados encarnados, então, estão pagando por seus erros? Nem sempre. Esse é o tema do capítulo 5. Até amanhã.